A gente volta a falar agora das buscas feitas por policiais federais em endereços ligados a suspeitos de participar de um esquema na Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Eu quero voltar a falar ao vivo com ele, Yuri Ascar, que ele tem mais detalhes, né, Yuri? Porque parece que o grupo, então, ele monitorava ilegalmente autoridades públicas. Explica pra gente, meu amigo, bem-vindo mais uma vez. Essa é a principal suspeita em investigação pela Polícia Federal, viu, Rafa Cadengue? Boa tarde para você, boa tarde novamente para todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Inclusive, alguns agentes da Polícia Federal também são alvos. Esses agentes fariam parte dessa equipe que teria acesso a esse software. E é um software que é usado pela ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, para fazer investigações. É um software que ele tem a capacidade, por exemplo, de monitorar até 10 mil celulares por ano. Qual que é o problema? Qual que é o crime ou a suspeita, o suposto crime que está em investigação nessa operação da Polícia Federal desde o ano passado? É se esse sistema estava sendo usado para monitorar ilegalmente autoridades, né, do Brasil. Entre essas pessoas que a investigação tenta buscar aí, né, se há indícios ou não de que estariam sendo monitoradas, estão dois ministros do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Teriam sido dois alvos. É claro que a investigação tenta hoje exatamente, né, cumprindo os mandados de busca e apreensão, levantar essas provas desses indícios de que esse sistema estava sendo usado para monitorar autoridades brasileiras, entre elas esses dois ministros do Supremo Tribunal Federal. E quem seria, de acordo com a investigação, o suposto chefe desse esquema ou responsável pela coordenação dessas investigações ou monitoramentos ilegais seria o atual deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, que era o chefe da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, no governo Jair Bolsonaro. Havia expectativa, inclusive, de que Ramagem viesse aqui à sede da Polícia Federal para prestar depoimento. Isso ainda não ocorreu. Há uma previsão de que ele não deve vir hoje, mas outros agentes da Polícia Federal já estão sendo ouvidos neste momento, que fariam parte, né, desse esquema. E a gente aguarda exatamente o resultado desses mandados de busca e apreensão em endereços ligados à Ramagem para a Polícia Federal confirmar algumas das suspeitas ou, né, poder eliminar também algumas das suspeitas que hoje estão relacionadas ao deputado Alexandre Ramagem por ter feito esse monitoramento ilegal, né, um suposto monitoramento que está em investigação desde o ano passado. Entre os endereços ligados à Ramagem, que foram alvo de busca e apreensão hoje pela Polícia Federal, está exatamente o gabinete dele na Câmara dos Deputados, aqui em Brasília, e outros endereços dele aqui em Brasília e também no Rio de Janeiro. Cadengue. Yuri, aproveitando até para quem está acompanhando o nosso Balanço Geral, se você pudesse trazer mais detalhes de que tipo de espionagem era essa cometida aí que a Polícia Federal está agora investigando, e as autoridades, né? Você disse, uma das autoridades que teriam sido aí monitoradas era o ministro Alexandre de Moraes, foi isso? Olha, exatamente. A suspeita de que Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e possivelmente outras autoridades, eles tinham toda a vida monitorada a partir do celular. Era uma espécie de um grampo que esse software era capaz de fazer e mostrava em tempo real onde a pessoa estava e, inclusive, com uma possibilidade de acesso ao áudio do telefone celular ou até a própria produção de vídeos, né, usando o aparelho sem que a pessoa soubesse. Então, uma captação de áudio, vídeo e do uso do GPS do celular, da localização em tempo real da pessoa, 10 mil celulares podendo ser monitorados por ano ao mesmo tempo. Seria a capacidade desse software. E a gente sabe pela lei brasileira, você não pode fazer nenhum monitoramento, nenhuma quebra de sigilo, nenhum grampo telefônico ou acompanhar a conversa, escutar o que as pessoas estão falando, se não há
uma decisão judicial em função de alguma investigação, de alguma suspeita relacionada a essa pessoa. Qualquer tipo de grampo sem um mandado judicial, sem uma autorização da justiça para fazer esse acompanhamento é considerado ilegal. É claro que essa fase hoje da operação da Polícia Federal nas ruas é exatamente para tentar levantar mais dados, saber o que foi captado, né, o que foi monitorado, que levantamentos foram realizados e quem foram as vítimas desse monitoramento ilegal, Cadengue. Pois é, Yuri, eu estou até curioso, a gente está aqui buscando mais informações sobre esse tipo de grampo, né, esse software aí que é utilizado por hackers de forma ilegal e que nesse caso é investigado agora pela Polícia Federal. Porque o que impressiona, né, Yuri, é que então próprios servidores da ABIN estariam envolvidos aí para facilitar esse tipo de crime. Teve gente presa nessa operação hoje ainda ou apenas foi cumprido aí mandado de busca e apreensão, ou seja, pegaram computadores, aparelhos aí eletrônicos, celular, ou já teve alguém detido? Você tem essa informação? Nós temos aí ainda a operação em andamento, né, com esse levantamento de provas, com os mandados de busca e apreensão sendo cumpridos, né, policiais federais já prestando depoimento aqui. Agora, ainda não temos a confirmação de prisões. Isso pode ocorrer de acordo com, né, essa movimentação, né, aqui da Polícia Federal, esse levantamento de mais dados, mas a princípio a movimentação hoje é exatamente para fazer esse levantamento dessas suspeitas, né? Os policiais federais envolvidos começam a prestar depoimento aqui na Polícia Federal. Inclusive, nós temos já essa confirmação de que esse sistema era capaz de monitorar até 10 mil telefones celulares ao mesmo tempo, e a Polícia Federal está fazendo essa investigação se Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes estavam mesmo, né, entre as vítimas do monitoramento. E há, inclusive, também a Polícia Federal está investigando se a ABIN teria ajudado esse mecanismo, né, teria sido montado por Alexandre Ramagem e com alguns servidores da ABIN, outros servidores da Polícia Federal ali dentro, né? Não era algo institucional, com envolvimento de todos os servidores, nem da ABIN, nem de agentes da Polícia Federal como instituição, mas sim um grupo pequeno que teria acesso a esse aplicativo, e esse grupo seria então comandado por Alexandre Ramagem, e uma das suspeitas era se esse grupo estaria tentando levantar provas para defender os próprios filhos do então presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, na justiça. Inclusive, nós já temos aqui, né, uma das informações que já chegou é que a Polícia Federal investiga se esse grupo tinha sido montado exatamente para fazer um levantamento de provas contra pessoas que poderiam investigar ou poderiam prejudicar, né, em algumas investigações, o próprio ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e os filhos dele. Inclusive, já temos uma manifestação do presidente do PL, que diz que é uma perseguição a Bolsonaro, o que está acontecendo hoje na Polícia Federal. Valdemar Costa Neto, né, o presidente do PL, disse essa declaração, e seguiu nessa mesma linha também o senador Flávio Bolsonaro, dizendo que é um absurdo, que nunca na vida pública ou na vida dele ele usou alguma informação da ABIN para qualquer tipo de investigação que possa haver contra ele. Então, a repercussão dessa ação de hoje da Polícia Federal continua ocorrendo ainda em diversas frentes. A gente segue acompanhando tudo aqui, Cadengue.